Fala, galerinha! Mais um Findcast começando aqui para vocês. E no programa de hoje, eu tô com uma mulher tão empoderada que ela já chegou levantando um debate comigo sobre empreender ou gerir. Eles andam juntos, eles andam lado a lado, você tem que ser os dois. Como é essa vida da gestão e do empreendedorismo? Hoje eu tô aqui com a mulher de um dos caras que fez uma revolução no mercado da língua inglesa, que ela está à frente de uma instituição gigantesca ajudando a gerir. Mas agora vamos ver se é empreender ou gerir. Eu estou com a Geisa Boeira, esposa do Reginaldo Boeira, da KNN. Seja bem-vinda. Obrigada, boa noite. Obrigada pelo convite. Imagina, obrigado você por aceitar e vir aqui conversar conosco. Acho que vai ser muito válido. Eu amei que você já veio de rosa para mostrar o poder feminino aqui. Eu amo quando aí deste lado vem mulheres, porque eu brinco, né, que as mulheres estão dominando violentamente o mundo e daqui a pouco o mundo vai ser delas facilmente, porque a mulher tem uma capacidade de fazer várias coisas ao mesmo tempo que o homem não. Então é uma questão de tempo para elas ultrapassarem a gente. A gente tem que lembrar que hoje tem mais homens à frente de tudo, porque a gente está há muito mais tempo do período de revolução à frente. Mas num curto espaço de tempo vocês estão dominando tudo aí. Pela KNN, fiquei sabendo que você já está tomando a frente, já está tocando ficha lá. Gê, olha para aquela câmera, conta um pouco pro pessoal sobre o que a gente vai falar aqui, que você tem na sua cabeça aí. O que a gente vai abordar por aqui? Bom, recebi o convite, né? Muito grata. E acho que hoje a gente vai poder falar muito, assim, sobre gestão. Ele quer falar de empreendedorismo também. E acredito que vai sair muita coisa boa hoje. E até por liderança feminina, né? Que foi um assunto que tu colocou em pauta agora. Acho que também é importante a gente falar sobre isso. Eu concordo que, né, a gente não tem nem tempo para estar muito mais à frente do que estamos em questão de liderança, gestão, mas temos muitas mulheres que já estão assim com a cara, né, no mercado, muitas mulheres que desenvolveram produtos maravilhosos, que estão à frente de grandes empresas, gerindo essas empresas, e isso é muito satisfatório. Eu acho que a gente está aos poucos assim conquistando o nosso lugar, né, no mercado de trabalho, nas empresas, e enfim. Eu sou muito grata por ser mulher, né? A gente tem uma capacidade de resiliência e de se moldar as coisas, assim, que é incrível, né? Uhum. E não é que os homens não tenham essa capacidade. Eu acho que as mulheres mimam demais os homens e eles acabam não desenvolvendo essa capacidade, é isso. Isso aí. Olha, você viu? Que elegância para falar que a gente não sabe fazer isso. É isso aí, maravilhoso. Gê, o que eu gosto de explorar um pouco aqui no Findcast, e fica claro para a galera, isso que já nos assiste, que é muito bonito a gente olhar a Gê hoje, toda elegante, toda charmosa, andando de helicóptero, que eu já sei que o maridão adora, fazendo grandes coisas para muita gente. Só que olhar hoje é fácil. Agora, olhar aquela G que estava saindo de casa, bem nova, estava desbravando o mundo sozinha, isso pouca gente lembra e pouca gente gosta de explorar. E aqui, o conteúdo que a gente produz aqui é exatamente para essa galera. Porque eu penso assim, quantas Geisas tem do outro lado que talvez falta uma faísca para ela conseguir desabrochar e explorar o mundo e ser melhor. Então, eu trago convidados aqui com histórias inspiradoras para que exatamente essas histórias tornem novas pessoas, gestoras, empreendedoras e tudo mais. Conta um pouquinho do seu viver mais jovem, assim, dos seus 13, 14 e daí para frente. Bom, eu sempre falo, né, que todo mundo, acho que todo brasileiro, né, vamos falar do Brasil, acho que todo brasileiro tem uma história. Uhum. As pessoas, elas são movidas a histórias, né? Então, eu não me sinto, assim, mais especial ou menos especial por ter uma história comovente, digamos assim. Uhum. Porque se tu sentar para conversar com várias mulheres e homens, olha o Reginaldo, né? A história dele. Então, não me sinto, assim, especial, mas eu confesso que quando eu olho para trás, assim, eu penso, cara, eu tinha tudo para dar errado.
sabe? Tinha tudo pra dar errado. E a gente conversa muito, assim, eu e o Reginaldo, sobre isso, né? Então, eu saí de casa muito cedo, né? E eu não costumo falar disso. Eu acho que é a primeira vez que eu tô falando disso, assim, Que legal. em público. E eu não gosto daquela coisa da pena, sabe? Assim, o que as pessoas pensam, ai, tipo, né, que história. Não gosto muito disso. Até porque venceu, eu brinco assim. Sabe? Mas isso é uma coisa minha e eu sei que não tem nada a ver. Acredito que histórias inspiram, né? Como eu falei, então é importante falar sobre elas. Mas eu saí de casa bem cedo, com 16 anos, não foi uma opção minha, né? Os meus pais se separaram quando eu tinha 15 anos. Foi bem conturbada, assim, a minha infância. Eu sofri vários abusos, várias coisas, assim. Então, já não tava legal, sabe? Tipo... Não era legal, A gente tinha uma relação, assim, de família bem tóxica, bem complicada. De agressões, várias coisas. Então, quando os meus pais se separaram, a minha mãe teve um outro relacionamento. E esse relacionamento não era saudável também. Porque eu acho que a mulher, ela acaba acreditando que o amor dói. Essa que é a grande verdade, né? E isso começa muitas vezes na tua infância, quando você apanha e os seus pais falam assim, não, eu tô te batendo porque eu te amo, né? Isso, no meu ponto de vista, é um grande erro que... Não tô aqui pra julgar, né? A educação. Mas, assim, é um erro, né? Porque quando você bate e fala, eu tô te fazendo isso, você tá sentindo dor porque eu te amo, de uma certa forma você acaba achando realmente que o amor dói, que é assim que funciona, né? Você vai apanhar de alguém que te ama. Então, quando um homem agride, quando um homem abusa, quando acontece essas coisas e fala depois, ai, me perdoa, eu te amo, automaticamente você acredita. Se não te ensina, te banaliza, né? Pelo menos, né? Você acredita que a pessoa te ama, porque sempre foi assim. E eu não julgo a minha mãe, assim, sabe? Já julguei, a gente já teve problemas com isso, mas hoje eu entendo que... Né? Talvez, assim, foi uma válvula de escape. Enfim, ela entrou num relacionamento que também não era saudável. E quando eu percebi, assim, que isso tava ficando bem pior do que parecia, eu me posicionei. E aí foi onde ela disse, não, então você sai, porque ele não vai sair, entende? E aí eu saí, fiquei um tempo com a minha avó, morei um tempo com a minha avó. Aí eu comecei a trabalhar, já naquela época não podia trabalhar antes dos 16, né? Eu comecei a trabalhar e aí começou, nunca mais parei. Naquela época, viu, gente? Porque parece que ela tem 50 anos, viu? Então, mas mudou, né? Hoje já pode trabalhar com 14, teria sido muito bom pra mim. Ela tem... Conta a sua idade pro pessoal? 31. Parece que tem 20. Mas, então, não podia antes dos 16, né? O que era muito ruim. E... Daí eu procurei emprego antes, mas ninguém queria me dar emprego. E aí foi bem difícil essa fase, assim, né? Mocinha, já queria ter as minhas coisas, mas não conseguia trabalhar. Aí eu consegui lá um trabalho informal, né? E ganhava R$80 por mês. Só pra começar. E daí depois, com 16, daí eu realmente fui atrás. E meu primeiro emprego foi na Caixa Econômica Federal. Aqui já? Não, isso lá em Camaquã, na minha cidade. E foi isso, daí eu comecei a trabalhar, nunca mais parei. E desde então, sempre me virei, como falam, né? Sempre andei com as minhas pernas, assim. E você veio pra cá? Eu vim pra cá com 21. Que saiu da Caixa Econômica. Não, daí depois lá eu tive outros empregos, né? Conta um pouco. O mais legal deles. Olha, eu não digo legal, mas foi, assim, o mais desafiador. Porque... Numa cidade pequena, você tem meio que uma perspectiva salarial que se torna um teto, né? Sabe, eu não vou receber mais do que isso. Meus vizinhos recebem mais ou menos isso? Tá. E aí, todas as meninas da cidade, elas trabalhavam no comércio. Então, ou era vendedora, ou era secretária, alguma coisa nesse sentido, né? E os salários eram muito parecidos, assim. E eu pensava, cara, eu quero ter uma moto, eu quero, né, tipo, quero pôr silicone. Eu ficava criando várias ideias, né? Eu pensava, não vai dar pra fazer isso ganhando R$1.500. Tipo, é impossível. Que já é uma visão empreendedora, mesmo que você não queira falar que você é empreendedora. Isso é impossível. Então, eu trabalhava numa empresa para uma pessoa que tinha 3 empresas juntas. Ali eu era secretária, financeiro, era tudo dele. E ele tinha uma borracharia no outro lado da rua. Aí, ele tinha um center truck, que era onde ele vendia as peças dos caminhões. E ele tinha uma loja de extintor. E eu fazia todo o financeiro pra ele e tudo mais. Porque a gente era meio vizinho, assim. Então, me chamou pra trabalhar. E depois de outros lugares que eu trabalhei, e eu fui.
Só que aí eu pensei, não vai dar, né? Essa grana é muito curta, tipo, não tem condições. E aí eu vi que ele ia precisar de vendedor de extintor. Boa, já sabia fazer um monte de coisa. Então eu pensei, por que não, né? Sabia a dor e sabia também a solução já. Aí eu me coloquei à disposição. Falei, olha, se tu vai contratar vendedor, eu tô aqui, eu sei que tu comissiona, eu sei que vai ser melhor. Ele, Geisa, isso é emprego para homem, não é emprego para mulher. Você vai ficar suja, você vai ter que carregar os extintores, e é pesado, botar na parede, tipo, né? Assim, vai ser uma coisa punk, tipo unha. Tchau, Eu falei, olha, esquece. eu preciso de dinheiro. Meu amigo, depois, Agora o problema é dinheiro, né? Não tem problema. unha, depois eu penso. Eu falei, não, me dá uma oportunidade. Como assim, de homem, né? Me dá uma oportunidade. Daí ele, não, beleza. Aí eu precisava ter carteira de motorista, porque eu tinha que dirigir a caminhonete. Pra levar os extintores. Sabe aquelas caminhonetes tipo Saveiro, assim, que eles fecham atrás? Sim. Então, essas caminhonetes. Aí eu fui, tirei a carteira de motorista e não tinha nem um mês de carteira de motorista. Ele me botou na estrada, eu fui pra, tipo, litoral do Rio Grande do Sul vender extintor, entendeu? Porra. E aí, foi isso, assim, eu acho que não foi o melhor, mas foi o que eu mais me desafiei ali naquele momento, né? Claro que vieram muitos outros desafios depois, principalmente na KNN. Mas, assim, foi muito diferente de tudo que as meninas da minha idade faziam, né? Nessa época eu tinha 18 anos, tinha acabado de tirar a carteira de motorista. E um aprendizado fantástico, né? Então, assim, eu peguei a estrada, né? Viajei por todo o Rio Grande do Sul, praticamente, vendendo extintor, carregando extintor. E isso realmente, assim, foi, eu acho que um divisor de águas ali pra mim, do que até onde eu poderia ir, sabe? A minha capacidade e por aquilo que eu queria fazer e como, sabe? Me fez enxergar o valor realmente de tudo que eu ainda poderia ter, assim. Porque eu fui contra as expectativas, né? Eu acho que se acabasse aqui o programa, já tinha um aprendizado fantástico que é exatamente isso. Saia da sua zona de conforto, seja resiliente, busque ser disruptivo, né? É para homem, não é para homem não, meu amigo. Eu vou saber fazer, vou fazer bem, deixa que eu vou me virar. E isso é o que a gente tem que passar para as pessoas, alimentar dentro das pessoas. Eu achei fantástico você abrir isso pra gente e contar, porque mostra que não é uma Barbie do rostinho bonito que está sentada aí, é uma pessoa que batalhou para hoje ser uma Barbie sentada aí. Né? Não chegou fácil, não ganhou, não veio de mão beijada, não é herdeira nem nada, que é o que a grande maioria das pessoas hoje meio que julgam ou criticam ou rotulam as pessoas. Né? Ah, ela lá, tal, Patricinha, isso daí. Mas não sabe que já carregou extintor, já dirigiu, já fez tudo pelo que você conta que passou, né? Isso é muito bonito. E quando que a Geisa olhou para si, depois de uma certa trajetória, e entendeu, isso aqui aquece meu coração, isso aqui me fomenta, isso aqui me motiva, e escolheu gerir, trabalhar com gestão. Que horas que você... Tá. Importante, assim, né? Já que a gente tá falando disso, assim, é importante saber que eu acredito que, claro, muitas pessoas, elas são movidas a dinheiro, né? E naquela fase da minha vida, assim, isso era muito importante para mim, mas tinha um fundamento, né? Como eu falei, eu vim de uma família bem desestruturada. Então, quem que era a minha base? Os meus avós, né? O meu avô, ele sempre foi, assim, um modelo para mim do que eu gostaria de ser para dar orgulho a ele, né? E também... eu peguei a guarda dos meus irmãos, né? Também, com 18 anos. Caraca. Justamente para que eles saíssem daquela mesma situação que eu me encontrava. Você tinha guardado essa informação na manga? Na verdade, foi antes disso. Eu tinha 17 anos e eu pedi para minha avó ir comigo, né? No juizado de menor. Lá. Você tem quantos irmãos? Eu tenho 2 irmãos do mesmo pai e da mesma mãe, no caso, né? Que são mais novos que eu. Então, na época, eu não podia pegar a guarda deles, mas aí minha avó foi comigo e a gente foi lá. Eu expliquei a situação que eles estavam, né? O porquê que eu tinha saído, o que eu achava que era perigoso para eles. E aí a gente conseguiu a guarda dos meus irmãos. Então, a minha irmã ficou comigo e o meu irmãozinho ficou com a minha avó. Então, quando você perguntou ali, né? O que te motivou, assim? O que te trouxe até o momento de você começar a gerir pessoas, enfim... eu sempre falo que foi a minha irmã ter um espelho, sabe? Porque eu acho que, para um homem, você sempre vai se espelhar
em outro homem, no pai, no vô, no tio, no irmão mais velho. E a mulher é basicamente a mesma coisa. Você precisa ter outra mulher como uma inspiração, né? Sim. Então, eu sempre pensava isso. Poxa, eu quero que ela tenha o que eu não tive, assim. Eu quero que ela tenha uma pessoa que ela pode se inspirar, sabe? Que ela possa olhar e dizer, é isso que eu quero pra minha vida, eu quero seguir. Então, tudo isso, assim, foi sempre em busca de algo melhor para que eu pudesse oferecer isso para ela, sabe? E... É o motivo do Findcast, né? Porque a grande maioria dos homens tem vários heróis. Se você pegar nas histórias em quadrinhos aí, tem trocentos heróis. Quantas heroínas tem? Tem pouca heroína, né? Porque geralmente a maior heroína de todas é a mãe. E fantástico você ter essa visão, por isso que eu falo que você tem sim um DNA empreendedor gigante, porque você estava vendo o quê? A sua própria irmã não iria ter um espelho de herói. Então, pô, olha que visão empreendedora gigante que você teve. Não vem não, que não é só gestão. Então, isso daí lhe mostra, né, já ser um ser humano fora da curva e ter uma visão fora da curva. E daí chegou num determinado período, assim, que eu pensei, eu acho que a Camaquã já deu, sabe, assim? Tipo, não tem mais pra onde eu ir. E aí foi quando eu juntei as coisinhas, assim, vim pra Santa Catarina, né? Pau. Vim pra cá. E aí, aqui foi sempre com o mesmo objetivo. Gente, eu pensava assim, gente, eu preciso, né? Eu preciso dar pra ela alguma coisa. Eu preciso deixar pra ela um legado. Eu preciso fazer alguma coisa por ela. Sempre nisso, assim. Aí, eu tava aqui, fazia uns 6 meses, passando um perrengue, né? Porque não tinha ninguém pra me ajudar. Sim. Tipo, não tinha ninguém pra recorrer. Eu não ia ligar pros meus avós. Ai, vó, entendeu? Não tinha como. E eu também não tava mais... Eu não morei todo esse período com a minha avó, né? Que é uma outra parte da história. Vai, aqui tem que contar. Então, assim, deu 6 meses que eu tava aqui, eu mal tinha pra mim, como se fala, minha irmã, tô indo aí, não aguento mais ficar longe de você. Meu Jesus. Eu disse, peraí, eu tenho que cuidar de mim e agora cuidar de uma criança. E ela com quantos anos? 17. Aí, enfim, veio, né? Só que daí, graças a Deus, eu já estava na KNN, tipo, fazia um mês que eu tinha começado na KNN, porque eu tive um outro emprego, daí eu conheci a KNN, que foi Imobiliária, não? Não, foi comunicação. É melhor do que imobiliária. E aqui todo mundo cai aqui e quer ir pra dentro de uma imobiliária. Não foi imobiliária. E aí foi isso. Daí eu tava já trabalhando na KNN, já tava ali com o Reginaldo. Daí eu falei assim, Reginaldo, preciso assim que você salve a minha vida. Tem mais um emprego? Aí eu falei assim, eu preciso de mais uma vaga de emprego. Aí ele, como assim? Expliquei a situação. Eu falei, ela é super comunicativa, mas é uma criança, né? Tipo assim, infantil ainda, a gente vai ter que lidar com isso, mas ela fala bem, ela é bem comunicativa, bem esperta. E aí, a gente tinha vagas, assim, ele tava contratando. E aí foi isso, daí ela começou a trabalhar com a gente lá. E aí, dentro da KNN, como você foi se moldando para chegar no patamar, no nível? Você não começou sendo a gestora da KNN no primeiro mês. Você entrou na KNN por onde você acha, hoje, como gestora, hoje da KNN, você acha importante o processo que você passou ou o processo que a grande maioria de bons gestores hoje em grandes instituições passam, que é começar lá do chão da fábrica e chegando num topo? Assim, o que eu vivi antes da KNN me deu uma bagagem de vida, de maturidade, sabe? Porque, assim, técnica, zero, sabe? Eu sobrevivi. Eu trabalhei em vários lugares, mas nunca ninguém, assim, sentou do meu lado, me deu um treinamento, me ensinou a lidar com as situações. Escola da vida mesmo. Isso nunca aconteceu. Então, eu vejo que todos esses empregos, eles me fizeram mais forte, eles me ajudaram a me desenvolver no sentido mesmo, assim, de ter bagagem, sabe? Tipo, saber o que é bom, o que... Porque, assim, quando você não tem muita experiência, você entra num emprego que pode ser muito bom, que é muito legal, mas você acha que tem defeito, que tem problema. E aí você não fica. Mas é que você não teve outras experiências pra poder... ver o quanto aquilo lá era bom, comparar. Né? É que nem relacionamento. Se você só teve um, você tá comparando ao quê? Que o teu relacionamento é ruim, né? Sim. Então, mais ou menos isso. Eu vejo que isso foi muito importante pra eu valorizar aonde eu tava, acreditar no que o Reginaldo falava sobre a KNN, né? Foi super importante. Mas, assim, técnica, gerir mesmo, isso eu aprendi ali. E foi ali que eu me encontrei. E ali eu me encontrei. Eu falo que na KNN eu me descobri realmente, assim, o que eu queria pra minha vida, sabe? Que é lidar com gente. Eu gosto de gente. Meu Deus do céu.
sabe? Eu também gosto de gente, mas eu vejo que é um negócio de... O que a gente foi gostar, né? Então, a gente foi gostar da pior coisa. Porque gerir pessoas é um quebra-cabeça que, meu Deus do céu, tem hora que você acha que tá tudo fazendo sentido, no outro dia parece que todo mundo acorda virado e tá tudo não fazendo sentido. Que você fala, Jesus amado, ontem tava tudo tão lindo, vocês estavam se amando. Uns alecrins. Era flores, hoje vocês estão se odiando, estão se matando e são as mesmas pessoas. E você tem um público que eu vejo, que na KNN também tem bastante feminino. Sim. E na clínica eu brinco que eu sou o bendito fruto entre as mulheres, né? Porque tem eu na figura masculina e uma porrada de mulher. É gestora financeira, secretária, né? Tem as vendedoras. E aí, caceta, um dia tá todo mundo, oi, meu amor, minha amiga, minha linda, né? Vem próximo da menstruação, vem próximo da TPM, parece ver umas nuvens cinza em cima. Mas assim. por incrível que pareça, eu prefiro trabalhar com mulheres do que com homens. Por quê? A mulher... Ai, gente, desculpa, tá? Não tem desculpa. Aqui é a verdade nua e crua. E eu prefiro trabalhar com mulher do que com homem. Ó, a gripe tá lá na esquina, o cara- homem já tá em casa de cama, entendeu? Você não sabe o quanto dói uma gripe pra gente. E elas trabalham com gripe, com resfriado, com com febre. TPM, com febre, sabe? Assim, mulher é muito pau pra toda obra, entendeu? Elas são muito, assim, é muito forte isso. Essa coisa de querer dar certo, de querer... Quando ela quer. É, Porque quando ela não quer também, pode estar mais forte que o Batman, que é pra ela, não vai. E eu gosto de trabalhar com mulheres, assim, sabe? Eu acho que muitos universos dentro de um universo, Sim. sabe? Cada mulher é um universo. Não, eu adoro. A mulherada, tanto que na clínica eu ponho cada vez mais mulher. Se você passar na clínica e falar, dá pra eu abrir aqui, ficar aqui do lado, vendendo o curso de inglês, eu vou falar, beleza, pode ficar aí, mais uma mulher, ó, essa daqui é a Joana, essa aqui é a Paula, lá, lá. Eu amo. Mas eu sei que é uma batalha difícil e que a gente tem que lapidar quem a gente encontra. Sim. Porque também só colocar um monte de mulher, às vezes, se elas não verem sentido em tudo que está acontecendo, se torna um ambiente que não vai ser um ambiente próspero também, porque daí uma começa a falar conta da unha, conta do dente, conta do não sei o quê, conta do não sei o quê. E aí elas desfocam fácil também. Mas eu prefiro, entre homem e mulher, eu prefiro trabalhar com mulher do que com homem. Elas Porque são meus homem, xodós. e o homem também é difícil, porque o homem vai tentar achar um lugar para... Não, e assim, eles tentam, sabe? Dar um migué na gente, levar em banho-maria, porque já faz isso com a mãe, faz isso com a esposa, entendeu? Aí tu tem que acreditar pra não perder o amigo. Sabe? Mulher não. Mulher, ela é mais tipo assim, é isso que eu penso, é isso que eu quero, não é isso, eu não gosto. Então, eu acho que elas são mais diretas, assim. É mais, Não, quando acredita sabe? é fantástico. Eu gosto disso. Agora vamos lá para nossa pergunta-chave. Meu Deus. Que você falou que gestão e empreendedorismo não são a mesma coisa. Eu vou levantar a bandeira que eu acredito que todo bom gestor é um empreendedor e todo empreendedor é um bom gestor. Aí você levantou outra bandeira. Conta pra galera qual bandeira que você levanta aí. Não, é porque assim, as pessoas, elas comentam comigo, Geisa, fala um pouco de empreendedorismo, fala um pouco sobre esse tema e tal. E eu sempre digo, galera, assim, a pessoa para falar sobre empreendedorismo é o Reginaldo, porque eu acredito que empreender e gerir são coisas diferentes. Eu conheço empreendedores, investidores, que não fazem a gestão da empresa deles, entende? Eles precisam de um gestor, eles precisam de uma outra pessoa para gerir, porque eles são empreendedores, investidores. É que eu vejo esse Né? cara com uma visão, e eu sofro um pouco disso, ele tem dificuldade na execução da gestão. Mas Existe. ele tem uma visão gestora para ele saber locar as coisas, para ele saber realmente aonde ele vai investir, o timing de investir. Aí ele se torna um gestor também, porque ele tem que saber se jogando aquele investimento naquele local, naquele momento, vai produzir um fruto para ele do que ele imagina, ou de mudar esse investimento para outro, realocar ele para outro lugar e ele se tornar um investimento tão lucrativo quanto aquele. Isso é gestão, mas ele não é bom na execução, ou ele não tem tempo para execução. Ir lá, pegar, moldar, tirar, colocar, daí ele faz uma gestão, mas talvez macro,
e deixa a execução micro para um gestor realmente. Mas aí a grande verdade é que você tem muito mais empreendedores que também são gestores do que gestores que são empreendedores. Por isso que eu separo muito isso. Eu conheço pessoas fantásticas, gestores fantásticos que não são empreendedores. O empreendimento não é deles. A empresa não é deles. Não foi eles o cérebro pensante. Criador. Mas isso é uma forma de... isso é o empreendedorismo, né? Quando você acredita num negócio, quando você coloca... Poxa, isso aqui vai dar certo. E você investe seu tempo, você investe seu dinheiro, você vai ali e acredita naquilo. Isso é o empreendedor, né? Raiz, assim. Dona Raiz, mas e o gestor? Não tem que acreditar em tudo isso para estar na KNN? O seu gerente ou o seu diretor não tem que acreditar em tudo isso? Mas por isso que eu falo... por isso que eu falo pra ti assim. Eu tenho gestoras fantásticas trabalhando comigo, mas elas não são as empreendedoras da empresa. Ela não é empreendedora, mas ela é uma baita gestora, entende? Então, por isso que eu separo. Até porque, assim, você pode ser um gestor sem ser um empreendedor. Agora, é muito difícil você ser um empreendedor sem ser gestor. Sim, e eu tento... Por que tá tendo essa discussão, galera? É tudo brincadeira que a gente não tá discutindo. Mas eu fomento isso porque eu fomento a ideia de que todos nós nascemos e já somos empreendedores. E aí a gente vai se sublocar em lugares diferentes, de formas diferentes, de roupagens diferentes, mas todos somos empreendedores. Por isso que quando você foi contando essa história, eu fui mostrando e brincando que você já tinha visão empreendedora. Porque para mim, ao meu ver, tá? Como um mero gestor de coisas pequenas, mas se todos os meus colaboradores não tiverem essa visão que você passou como um bom gestor, de acreditar, de estar dentro, de estar inserido no processo, de amar o processo, ele não vai conseguir ser um bom gestor. E se o empreendedor tem todas essas características e o gestor, para ser bom, tem que ter, todo gestor é empreendedor. Você é uma puta empreendedora. Porque se você não olhar com um olhar de amor, de carinho, de dedicação, de vai dar certo, de eu acredito, para qualquer passo dentro da KNN, que é a instituição que você está hoje, que você poderia estar em outra, você quebra o pilar de conexão com a KNN, automaticamente você derruba o empreendedor. Ele pode ter a ideia mais fantástica do planeta Terra. Se ele não tiver você acreditando em todos esses princípios dentro como gestora, o empreendimento dele vai por água abaixo, de qualquer forma. E aí você se fomenta do empreendedorismo. Você não é nem a dona, nem a criadora, mas a empreendedora, talvez você seja mais que ele. Porque enquanto ele está fazendo network, enquanto ele está... E aí, Reginaldo? Beijo, você sabe que você mora no meu coração. Mas enquanto ele está fazendo outras coisas que talvez fomentem o empreendedorismo macro a se mover, você está lá um pouco mais abaixo, mas fazendo todo um ecossistema abaixo de você funcionar também com uma visão empreendedora. E aí vai só descendo. Não, acho que esse termo foi bem bacana. Tipo assim, ó, a visão empreendedora, sabe? Isso eu acredito... Eu entendo o que tu fala, assim, as pessoas terem visão empreendedora porque elas acreditam no processo, acreditam... Mas, sabe, o gatilho, eu acredito, para que você seja... Deixe de ser somente, que não é algo pequeno, mas deixe de ser somente o gestor e ter o pensamento empreendedor para ser o empreendedor é uma palavra, assim, no meu ponto de vista. Coragem. Mas você acha que você não teria coragem? Não, eu não falo de mim, né? É uma escolha. Eu estar onde eu estou é uma escolha, né? Mas eu digo que nem você disse, muitas pessoas são gestores incríveis, têm capacidade também para isso, têm pensamentos empreendedores, mas não têm coragem. E o que a Geisa... Agora eu quero ver. Entende? Então, eu acho que às vezes é essa chave que diferencia o empreendedor do resto, sabe? Tem que ter coragem. E é essa frase mesmo? Pra você, tipo assim, sabe? Botar a cara a tapa, pra você abrir um negócio do zero, sem ninguém acreditando no que tu acredita. Tem que ter coragem. Tudo bem. Tá empatado. Tá. Então. Agora eu quero uma mensagem exatamente para essa galera. Porque você falou claramente e de uma forma muito elegante. Eu escolhi ser a gestora. Então, beleza, eu tenho a visão empreendedora também, legal, é isso aí, tá tudo certo. Mas eu escolhi ser a gestora.
Mas existem as pessoas que muitas das vezes estão como gestores e gostariam de empreender, mas tem medo, fica com aquela insegurança. E eu acho que quanto mais nós vencermos isso, o mundo vai se tornar melhor. A gente vai precisar de gestores que não têm tanta coragem, e gestores que não têm tanta coragem vão ter lugar sempre, vão. Porque, às vezes, se todo mundo se tornar empreendedor também, ninguém vai ser funcionário de ninguém. Mas o que você daria de mensagem para aquele empreendedor ou gestor que, você vê que a pessoa tem feeling, tem pegada, tem todo um projeto e só está faltando para ela a coragem. Você hoje, como uma gestora que opta por ser gestora e não empreendedora, o que você falaria? Eu acho assim, acho não, né? Tenho certeza do que eu vou falar. As pessoas, elas têm que saber o tempo delas, o tempo certo de fazer as coisas. E se você perde esse tempo, pode ser que nunca mais aconteça, né? Então, uma coisa que o Reginaldo sempre fala, se tu vai investir, tu vai empreender e tu quer que dê certo, primeira coisa é você investir naquilo que você ama, naquilo que você gosta, naquilo que você acredita, né? Por que ele faliu 3 vezes? Porque eram coisas na qual ele não acreditava, assim, não amava, né? Acreditava, mas era por dinheiro. Então, se tu ama, né? É o que tu quer, é o que tu acredita, e falta só coragem, aí é uma coisa de tempo, acho que é o time, sabe? É você ir se planejando, é você ir se preparando para chegar no momento certo de, bom, agora ou é tudo ou é nada, né? A coragem, ela tá muito atrelada ao medo, né? O medo, ele é importante. Imagina o que seria da gente, um bando de louco, se a gente não tivesse medo das coisas. Tudo morto já. Né? Então, é importante, mas o medo, ele não pode te fazer parar. Ele não pode te estagnar, sabe? Ele tem que ser importante para que você analise o cenário, mas nunca para te parar. Então, se a tua coragem, ela não vem porque você tem medo, aí eu acho que é um outro processo, tá? Eu tenho medo de quê? Né? Porque esse é o momento, esse não é. Então, tem muitas frases feitas, tem muita coisa bonita. Sim. As pessoas falam muito, sabe? Muita teoria sobre empreendedorismo, que é bonito na teoria, né? Tipo, é bonito. Você lê ali, bonito. Uma frase de impacto. Mas na prática é que é só você com você. Como fazer para ter coragem? Não é eu que vou te dar a receita do bolo. É o teu tempo, é o teu momento. Você tem que avaliar, ponderar, se preparar, se planejar e saber qual é o teu momento, né? E assim, que nem eu disse, hoje a minha escolha é estar na gestão, né? Não sei daqui 1 ano, daqui 2, né? A gente vai mudando o nosso planejamento, a gente vai mudando, às vezes, o nosso foco, os nossos objetivos. A gente conversa muito, eu e o Reginaldo, sobre eu ter uma outra coisa, assim, um outro negócio, mas esse não é o momento. Então, a gente tem que saber o momento, sabe? E esses dias eu tava falando com uma pessoa que trabalha comigo. As pessoas, elas focam muito em quando começar algo. Elas focam muito nisso. Quando que eu vou começar? Quando que eu tenho que começar? E saber a hora de parar é tão importante quanto. Né? E poucos falam, né? Porque também tem isso. É muito importante. O corajoso que não tem nada pronto, né? Só tem a coragem. Ele vai quebrar a cara igual. Então tem que ter um limiar de equilíbrio entre você ter tudo e ter a coragem. Então, se a coragem tá atrelada ao tempo certo também tá atrelada ao momento de parar. Parar talvez o que você tá fazendo para começar uma outra coisa, né? Ou parar de pensar nisso e focar no que você tá fazendo. Então, eu acho isso muito importante. A gente tem que saber quando começar, quando dar o start, mas a gente tem que saber também, ter maturidade para saber o momento de parar. Qual é o momento de parar? Maravilhoso. Agora vem a pergunta final, que eu deixo uns encabulados, outros já falam com uma facilidade. Eu acho que você vai falar com facilidade. Eu queria que você olhasse para aquela câmera ali e falasse, daí você pode escolher agora. Ou para a Geisa novinha, sobre a Geisa de hoje, ou para as futuras Geisas do futuro, que talvez se inspirem com esse conteúdo que a gente vai deixar aqui para a eternidade. Escolhe um dos dois, olha para a câmera e vai embora. Ai, gente, que difícil isso.
Bom, se eu fosse falar pra Geisa, né, de 15 anos atrás, eu falaria assim: estamos muito bem, obrigada. Vencemos, né? Não demos errado, como todo mundo pensou que seria. E eu sinto muito orgulho, assim, da mulher que eu me tornei, da pessoa que eu estou me tornando, principalmente. E isso é importante, né? Quando a gente avalia o nosso processo, é importante a gente sentir orgulho ou ver aonde precisamos melhorar para que a gente sinta. Sentir orgulho de si mesmo é tão importante quanto você sentir orgulho dos seus pais, das pessoas que você gosta e você ama. E para a Geisa do futuro, não chegamos ainda aonde chegaremos. Tem muita coisa pela frente. É isso aí. Galera, eu acho que a gente vai se encerrando por aqui, porque o tempo voa quando a gente se diverte, e hoje foi muito fantástico, esse bate-papo foi sensacional. Queria te agradecer muito, foi bem engrandecedor estar desse lado de cá, e aposto que do lado de lá também. Espero tê-la aqui mais vezes. Reginaldo, vem para cá também. Vamos fazer bastante conteúdo, porque eu brinco que muitos e muitos brasileiros ainda precisam de um empurrãozinho para conseguir desabrochar, aflorar o que tem dentro de si aí, fazer tanto o país crescer quanto os seres humanos mesmo, e a gente dá continuidade nessa jornada de todos aí. Muito obrigado. Obrigada pelo convite. É bem gostoso a gente falar daquilo que a gente gosta de fazer, né? Uhum. E quando você falou sobre se encontrar, o que a Kainen trouxe, e isso é muito importante. Acho que essa é uma mensagem bem legal, assim, você tem que amar o que você faz, não importa se você é o empreendedor, se você é o gestor, se você é o colaborador, se você limpa, se você... Não importa, você tem que amar o que você faz. A gente passa muito tempo da nossa vida trabalhando, né? Então, tem que amar, sabe? Isso é o principal, assim. E, gente, tem muito assunto ainda. A gente pode falar muita coisa ainda nos próximos, vai tá vir bom? mais Obrigada vezes, pelo então. convite. Imagina, estou à obrigado disposição. você. Quando vocês quiserem me chamar, a gente tá aqui. Boa. Valeu, galera. Falou. Tchau.